Adoro na Band. Oferecimento Solari. Fama Motos. E SCA. Olá, bom dia! Está começando mais um Adoro na Band, a sua revista televisiva das manhãs de sábado. Você sabia que no sábado passado, no dia 2 de abril, nós celebramos o Dia Mundial do Autismo? Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas para que possamos nos sensibilizar sobre o assunto, tendo uma visão mais humana e cuidadosa sobre todas as crianças e pessoas com este diagnóstico. O programa de hoje vai viajar pelo universo particular e sensível do TEA, o transtorno do espectro do autismo. Vamos trazer depoimentos e histórias de pessoas que foram introduzidas a este assunto a partir dos seus filhos e como foi ressignificar a sua jornada para lidar de forma empática e cuidadosa com as limitações e desafios do espectro autista. E ainda um bate-papo com a presidente da AMA, a Associação de Amigos do Autista. Ela falou sobre graus do autismo e como realizar o diagnóstico e muito mais. Fique com a gente, é agora na sua revista televisiva. Vamos falar de autismo? Com o apoio de profissionais e pessoas que vivenciam de perto as nuances e complexidades dessa síndrome, o Adoro na Band desse sábado é especial. Vamos começar conversando com a Maureen, uma mulher que está à frente da Associação de Amigos dos Autistas de Barreiras. Confira. O autismo é um nome simplificado do transtorno do espectro do autismo, uma síndrome que tem como principal característica o comprometimento da interação social. Os autistas são frequentemente mais calados e possuem dificuldade no desenvolvimento da comunicação nas formas verbal e não verbal. O termo autismo foi definido pela primeira vez em 1944 por Leo Kanner, após um estudo de observação clínica entre crianças que apresentavam limitações no relacionamento entre outras pessoas e o contexto de forma geral. Hoje, por mais que ainda não saibamos as condições que despertam esse transtorno, temos informações ricas que nos auxiliam no diagnóstico e também ferramentas educativas, psicossociais que nos permitem compreender melhor a essência dessas crianças a partir do desenvolvimento dos seus pontos fracos e reforço dos seus potenciais. No desafio de educar e sensibilizar pessoas autistas, suas famílias e responsáveis, a Associação de Amigos Autistas de Barreiras faz um trabalho incrível para a sociedade. Hoje, conversamos com Maureen Coité, presidente da AMA Barreiras, que compartilhou com o Adoro na Band as suas vivências na prática com o autismo, particularidades da deficiência, os seus graus e diagnóstico. A AMA, ela é uma associação que busca defender os direitos das crianças, ou seja, das pessoas dentro do espectro do autismo. Nós ainda estamos na fase de trabalhar em defesa de direitos, então a gente leva denúncias até o Ministério Público. A gente, recentemente mesmo, a gente tem atuado muito na questão da conscientização sobre o direito da pessoa com autismo a usar a fila preferencial. Isso é lei, é uma lei federal e também é uma lei municipal. Mas, ultimamente, a gente tem percebido que as mães têm chegado até nós, a AMA Barreiras, as mães falando que no momento que elas pegam uma fila preferencial com a criança, porque o autismo ele não tem cara. Então, assim, eles não têm que se justificar e, para isso, seria necessário a gente ter uma carteirinha. Essa carteirinha também é uma lei municipal, só que até o momento ainda não foi regulamentada. Se fala muito em inclusão, mas as pessoas só pensam em inclusão escolar. A AMA, ela luta muito pela inclusão social, que essa pessoa dentro do espectro, ela seja respeitada em qualquer ambiente que ela frequente. Por que é necessário uma lei
para poder eles serem atendidos com mais urgência, para estar ali numa fila preferencial. Exatamente porque eles têm distúrbios sensoriais que acabam atrapalhando, deixando eles muito agitados. E não tem como uma mãe ficar com uma criança várias horas. Isso não tem acontecido apenas em supermercados. Também em médico, porque é algo que é muito comum na nossa cidade também, né? Da gente ir ao médico, você marca às 3 e é atendido às 5. Quando é uma criança autista, é preciso ter respeito com esse horário, porque elas não conseguem ficar esperando. O Brasil, ele é signatário de várias leis de proteção. A pessoa com deficiência, não só a pessoa autista, mas é necessário que as pessoas conheçam. E o autismo, existe uma lei de 2018 que fala que ele tem que ser rastreado precocemente. Porque hoje se sabe que não existe cura para o autismo, porque o autismo ele não é uma doença, ele é uma neurodiversidade, é um cérebro que funciona diferente. Então, isso é necessário desde muito pequenininho que essa criança ela passe por intervenções terapêuticas para ela poder ter uma vida mais independente, uma vida mais funcional. Antigamente, pode-se dizer há 15, 20 anos, as pessoas não falavam tanto sobre autismo. Autismo que eram diagnosticados eram autismos severos ou autismos moderados. Os autismos leves era aquela pessoa estranha, aquela pessoa antissocial, aquela pessoa cheia de mania. Então, hoje, com a informação, muitos adultos têm descoberto que tudo aquilo que eles sofreram era autismo. Uma pessoa diagnosticada depois dos 30 também pode nos procurar na AMA, porque aí nós vamos acolher essa pessoa e orientar o que ela deve fazer. As características do autismo, quando se é adulto, por você já ter vivido muitas situações, você já se adequou. Mas tem alguns comportamentos que eles continuam. Por exemplo, os focos de interesse. Tipo aquela pessoa que sabe tudo sobre futebol e a conversa dela é só sobre futebol, ela não fala sobre outra coisa. Então isso daí é uma característica do autismo, que é o hiperfoco. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de conviver nessas interações sociais. É aquele primo estranho que na festa da família fica lá no canto, que prefere ficar mexendo no celular ou que se isola lá no seu mundo. Então a gente deixa sempre claro nas nossas palestras que é necessário o respeito à pessoa autista, independente do grau que ela tenha, porque como todos nós necessitamos de uma atenção individualizada. E o autista, ele não só necessita de uma atenção individualizada, como também um respeito às suas diversidades. Qual que é a diferença de um autismo leve para um autismo severo? O autismo leve, a pessoa ela é mais funcional. Ela tem uma comunicação, ela tem uma parte social mais desenvolvida do que o autismo severo. A pessoa que quiser entrar em contato conosco, basta buscar no Google AMA Barreiras, que lá aparecem todos os nossos contatos. Nós não atendemos só a região de Barreiras, o município, mas a gente atende toda a região oeste. A AMA ela é composta de profissionais da área de saúde, de educação, então quando a gente não tem as respostas, a gente encaminha para quem possa responder. Porque tudo na vida, com amor, se torna muito mais leve. E juntos somos muito mais fortes, né? Porque enquanto essas crianças ficarem dentro de casa e as pessoas não conviverem com o autismo, nós vamos ter dificuldade para as pessoas compreenderem que a pessoa dentro do espectro do autismo, ela tem direitos e deveres também, como qualquer cidadão. Que legal saber que temos esse apoio bem pertinho da gente, não é mesmo? Um serviço de fundamental importância. E no próximo bloco, psicólogas e mães de crianças autistas contam para nós como essas jornadas profissionais e familiares se entrelaçam. A gente volta já.
pezinho. Isso. Vambora, gente. Senão a gente vai se atrasar. Tá vendo essa netinha aí, mãe? O City House é um conceito que a gente já estava buscando há muito tempo. É um novo conceito de morar, né? De modernidade, de praticidade, de sofisticação para um empreendimento com unidades pequenas, de 2 quartos, num lugar muito bacana, que é a Renato Gonçalves, ali no centro. E num conceito internacional, mas que fosse adaptado ao cenário local, né? Então a gente buscou isso muito. O público de Barreiras, as pessoas de Barreiras, elas querem empreendimentos inovadores, né? Estamos de volta. Você já parou para se perguntar o que você faria se o seu filho estivesse dentro do espectro autista? Quando esbarramos em um transtorno mental sem cura, o único remédio possível, gente, é o amor, né? Vamos conferir essas histórias? Eu sou psicóloga. Durante o período que eu fazia psicologia, sempre me chamou a atenção a questão do autismo. Na época, eu entrei na faculdade em 2002, era um tema muito pouco falado, mas sempre aquilo mexia de alguma forma comigo, eu sempre procurava saber, sempre que tinha oportunidade eu estava indo atrás de entender um pouco mais. E assim foi, fiz alguns trabalhos. Quando eu concluí a faculdade, eu resolvi fazer mestrado na área de autismo. Então fui fazer alguns estudos sobre brincadeira de crianças autistas, na AMA de Salvador na época, porque eu estudava e morava lá. Depois de formada, passados alguns anos, eu acabei tendo uma filha autista. Minha história em relação ao autismo começou quando eu estava na faculdade de psicologia. Eu tinha passado da metade do curso, né? Já gostava de trabalhar com criança, mas assim, não era bem o meu propósito de vida, né? E aí eu engravidei. E nessa que eu engravidei, meu filho foi crescendo, né? E quando eu me formei em psicologia, ele ia fazer 2 anos. Foi justamente nessa época que eu estava, né, perto da formatura, que eu descobri que ele tinha uma suspeita de autismo. Ele tinha um comportamento fora do padrão, né? Fora do esperado para a idade. Ele tinha atraso de fala, ele tinha dificuldade de interagir com outras crianças. A gente chamava ele não atendia pelo nome. Aí a gente ficava naquela, será se é surdo? Será se é porque ele está distraído? O que será que está causando isso? E aí a minha mãe falou assim, Alana, eu vi na internet um negócio aqui e mandou pra gente. Menino, assim, a casa caiu. E mandou o vídeo pra gente. Era um blog de uma mãe que falava sobre autismo. A casa caiu, eu e meu marido, a gente entrou em desespero. Aí passa por aquele processo de negação, diz, não pode ser isso. É muito comum entre as famílias haver o que a gente chama no primeiro momento de luto, né, do filho idealizado. A gente sonhava em ter uma filha e a gente sempre sonha com uma filha perfeita. Então, no primeiro momento, a gente fez o movimento que todo mundo faz, que é dizer não é isso, não está acontecendo. E também houve um momento que foi muito difícil, na verdade, que foi o de começar a comparar ela com as outras crianças. Porque assim, a gente sonhou tanto em ter, né, nossa filha, que pra gente qualquer coisa que ela fazia, tudo que ela fazia era muito maravilhoso. Todo mundo, é uma coisa muito automática, todo mundo cria uma expectativa por um bebê que está a caminho. Então você já se imagina, vai fazer judô, ou então vai fazer balé, ou eu quero que meu filho seja isso, eu quero que faça isso. Imagina levando o filho para a escola, imagina tudo. Isso quando o bebê está na barriga, isso é comum. E quando vem o diagnóstico, o que acontece? É como se falasse assim, olha, não, o filho que você imaginou não é esse, e você vai ter que reformular a sua vida de forma que você vai ter que conhecer essa criança que veio. Não é você que vai criar essas expectativas. Mas depois as coisas foram, né, se amenizando, ela começou a desenvolver com as terapias.
E eu acho que depois, né, de algum tempo, a gente não sabe precisar exatamente quando a gente começa a aceitar e perceber que quando a gente aceita o diagnóstico e começa a perceber, a criança está chorando por causa disso, porque no autismo, por exemplo, há uma hipersensibilidade ao som, né? A criança chora quando tem muito barulho. Agora que eu sei que é autismo de verdade, então eu vou evitar estar num lugar que para ela vai desorganizar, vai ser muito barulhento. Então a aceitação é essencial, até para a criança realmente conseguir se desenvolver e crescer. Muito, eu digo que a gente tem uma vida diferente das outras, a gente passa por perrengues que as pessoas não passam. A gente, né, eu já sofri muito para levar meu filho para cortar o cabelo. Agora, toda mãe passa por perrengues, né? Então não dá para dizer que os meus são melhores ou piores. Toda mãe passa, independente se o filho é autista ou não. Eu acho que, para mim, eu não tenho expectativas concretas do que é que meus filhos vão ser. Mas eu quero que eles escolham de fato o que eles gostem e que eles sejam satisfeitos como pessoas, sabe? Assim, a minha preocupação maior é muito mais com questões éticas, como ser pessoa, como ser humano. Que eles sejam pessoas que respeitem os outros, que eles compreendam, tenham empatia pelo outro. O que é que ela vai ser? Se ela vai ser bailarina, se ela vai ser arquiteta, né? Se ela vai ser uma pessoa, sei lá, que vai viajar pelo mundo. Eu não sei, eu não penso exatamente nisso. Mas eu quero que hoje ela tenha uma família, que ela se sinta acolhida, que ela tenha, que ela esteja num ambiente que dê segurança para ela ser o que ela quiser ser no futuro e que ela seja feliz. Então, eu acho que por ter começado a levar isso por um lado mais leve, mais tranquilo, né, eu não condiciono a minha felicidade ao autismo. Eu sou feliz com ele porque ele não vai sair da minha casa, ele vai nem da minha vida. Inclusive, ele me deu um propósito de trabalho. Hoje, o meu trabalho é ajudando as crianças. E quando eu vejo o filho dos outros, eu falei isso esses dias no meu Instagram, quando eu vejo o filho dos outros evoluindo, né, aprendendo habilidades novas, evoluindo, crescendo, eu fico tão satisfeita como se fosse meu filho. O autismo não é o fim do mundo. O autismo, pelo contrário, ele pode ser o começo de um novo mundo. É a oportunidade que às vezes a gente tem de ser uma pessoa mais sensível às questões do outro, olhar com um olhar mais, às vezes até mais ingênuo o mundo, né, de certa forma, assim. Então, quem realmente se abre ao contato com uma pessoa autista pode mudar a sua forma de ver o mundo, né? Ver um mundo com mais leveza, né? Com mais sinceridade. Somos felizes. Nós somos muito felizes, respeitando as limitações dele e tentando evoluir cada dia. A busca por isso. Nossa, gente, que histórias inspiradoras, né? Nós do Adoro na Band desejamos luz para todos vocês. O programa de hoje está incrível, né? Recheado de histórias de sensibilidade e carinho. O Adoro na Band vai para o intervalo e volta já já. A percepção do novo bem-morar e pensamento responsável dão voz ao sistema Tilos, feito por combinações precisas, pensado para pessoas de gosto apurado e de escolhas sustentáveis. Funcionalidade e estilo pessoal, ordem e emoção, conjugando o brilho do metal, a leveza do vidro e seus reflexos com o calor da madeira. Máxima personalização que conquista pelas infinitas soluções projetuais possíveis, onde diversos elementos e acessórios se inserem com exclusividade. Tilos. Design e emoção em um novo sistema de closet.
Estamos de volta. Agora vamos ouvir um recadinho especial da Vivo. Suas séries sempre travam na melhor parte? Destrave. Assine Vivo Fibra com Netflix. Tem a banda larga da Vivo com ultra velocidade para você assistir seus filmes e séries preferidos da Netflix sem travar. Além de navegar à vontade, aproveitando seus jogos online, filmes e redes sociais, sem se preocupar com conexão, é mais velocidade, estabilidade, qualidade Vivo para você e toda a sua família. Aproveite agora, assine 300 MB com assinatura Netflix inclusa por apenas R$ 134,99 nos planos com TV. Vá à loja Vivo do Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista e assine Vivo Fibra. A atriz Alessandra Maestrini contou um pouco para a nossa equipe sobre a experiência de ter interpretado um papel de um autista na comédia musical de Miguel Falabella, O Som e a Sílaba. Vamos acompanhar? Alô, Band Bahia, vou aceitar o convite de vocês e falar um pouco sobre a minha experiência de ter interpretado uma personagem autista no teatro. Foi no espetáculo O Som e a Sílaba, de Miguel Falabella. Eu fazia uma Asperger, que era também uma savant musical. Para quem não sabe, o Asperger seria um autista mais leve e o savant é aquela pessoa que ela tem uma aptidão que difere do que seria o seu QI geral. Então, é uma pessoa que tem um QI nível tal, seja ele pequeno, baixo, médio ou alto, vai ter uma aptidão que excede em muito em comparação ao seu QI geral. Então, no caso da minha personagem, era cantar, em especial, a ópera. Mas com relação ao autismo, o que eu aprendi, entendi, é que se você tem autismo, você, na verdade, é como se você falasse uma outra língua. O seu cérebro fala uma outra língua. Então, enquanto os autistas se propõem a aprender a falar o idioma do neurotípico, né, é bacana também da gente aprender a falar o idioma autista, né? Assim todo mundo consegue se entender melhor e consegue aproveitar melhor todas as contribuições que autistas e neurotípicos têm a trazer para o mundo. Isso é o que eu mais aprendi do universo autista. Com relação à minha personagem, eu descobri que se a gente for ver talvez uma gradação, também se torna mais transparente essa lente de entender pontos em comum, né? No meu caso, a hipersensibilidade sensorial, né? E eu acho que vale a pena a gente se conhecer melhor e entender melhor a cultura autista, que um ser humano entenda melhor e conheça melhor o outro, viu? Então, vamos celebrar esse mês de abril na luta contra o preconceito, contra o autismo, porque eles têm muito, muito, muito a contribuir para esse nosso mundo. Eles já contribuíram muito e quanto mais a gente se abrir, os beneficiados seremos nós também. Um beijo grande a todos, autistas e neurotípicos. Beijo, Band Bahia! Nossa, como a arte é uma ferramenta incrível, né, gente? Como é legal ver essa temática sendo abordada de uma forma tão leve. Você sabia que o autismo ele pode ir de graus mais leves até os casos em que ele se manifesta de formas mais severas? Vamos conhecer agora a história da Joyce, mãe do Otto, que trouxe outro assunto super importante para o nosso debate sobre o autismo, a importância do diagnóstico precoce. Olha, a história do Otto foi assim. Eu desconfiava das atitudes dele diferente das outras crianças, porque eu tenho um filho mais velho e ele é dito normal, né? Uma criança sem problemas intelectuais, sem problemas físicos. E aí acabou que eu fui percebendo que esse meu filho ele era bem diferente no desenvolvimento. Ele com 2 anos e meio não falava nenhuma palavra, ele ficava sempre no cantinho do quarto. E a gente chamava ele, conversava com ele, era como se a gente até pensava que ele tinha problemas de ouvir, que ele tinha algum outro problema físico, porque ele não olhava,
não se comunicava com a gente, o irmão dele estava ali brincando com ele no quarto, né, como se não tivesse ninguém, ele sempre no cantinho dele com os brinquedinhos dele. E aí foi quando eu comecei a desconfiar. Ele fez 3 anos e nada de fala. Ia nos médicos, no pediatras, falavam que era normal. Ele vai crescer assim mesmo, tem criança que demora para desenvolver. Fica tranquila, mãe. Mas a mãe não fica tranquila. Eu tenho uma mãe que ela é da área da saúde. Ela desconfiou do olharzinho dele, do jeitinho dele andar. Então, todas essas coisas são diferentes no autismo. A criança autista ela já tem várias peculiaridades desde pequena que não faz parte da rotina das outras crianças. Tanto como brincar, o andar, o não falar, o não olhar no rosto, o não se comunicar. Então, assim que eu encontrei essa médica especialista e ficamos apenas uns 10 minutos iniciais com ela na sala, ela já me falou, ele é um autista clássico não verbal, mãe. Então, no começo, quando a gente não sabia do autismo, era muito mais difícil, porque ele se batia, ele se agredia, ele não dormia, ele dormia 3 horas por dia, ele gritava muito, sorria, tinha convulsões de sorriso, a gente não sabia o que era. Então, quando a gente encontrou o diagnóstico, e pra mim foi uma felicidade. Tem mães que é ruim, tem pais que sofrem, que não aceitam, eu conheço vários aí que não aceitam até hoje, não aceitam nem tratamentos. Mas pra gente foi uma felicidade tão grande porque eu não tinha caminho, não tinha pra onde ir. O meu filho batendo a cabeça, sem dormir, sem comer, E aí de repente uma médica fala o que ele é, talvez não seja o que ele é, mas eu tendo um caminho pra seguir, isso foi maravilhoso. A gente diz hoje em dia que o autismo pra nós foi um presente. Porque se a gente não tivesse esse filho autista, a gente nunca ia saber o que é autismo. A dificuldade era essa, você não tinha profissionais para procurar, não tinha alimentação adequada, então foi tudo fora. E acabei conhecendo outras mães fora que viviam a mesma luta e eu vi no filho delas o exemplo de mudança. Elas me mostraram vídeos de antes do filho delas, como o meu filho batendo a cabeça na parede, sem se controlar, e depois de 2 anos sem glúten, sem lactose, eu vendo a criança ali, o jeito que ela estava. E elas me mostravam, olha aqui, ele é igual ao seu filho, não chora. Olha aqui, não fica desesperada, ele era igual, olha aqui agora como ele tá, olha. Crianças que estão falando, que estão indo na escola, mesmo os que não são verbal como o meu, estão frequentando a escola, uma terapia, coisa que o meu não consegue, agora que ele vai começar a voltar, porque ele está bem desintoxicado, está fazendo acompanhamento neurológico correto, porque eu no começo era bem contra dar esses remédios tarja preta, acabei dando por influência de outros médicos que não eram especialistas, que você vai no pediatra, infelizmente é muito comum, ele te dá esse remedinho aqui, mãe, vai passar, e é um remédio para esquizofrênico de 12 anos e o seu filho tem 4, e você olha a bula e fala, meu Deus, o que vai ser no futuro? É muito difícil, desde o início sempre foi. Mas como eu te disse, quando você não sabe o que é muito mais difícil você ver o seu filho se agredir, se bater, tentar provocar autovômito. São tantas coisas que eles fazem para se automutilar, se autoagredir, e tudo isso eles fazem por dor. Eles sentem uma dor, é ligada ao neural, ao intestino. O autismo, eu teria que ficar horas falando aqui para te explicar tudo isso. A mensagem que eu tenho para dar para as mães autistas é muita força, muita coragem, muita dedicação e não ter medo, não tenha medo das mudanças, porque o autismo é isso, o autismo é mudança, é dedicação, é largar a sua vida para dedicar a essa criança maravilhosa que faz mudar a vida de toda a família e vai mudar o mundo. Os autistas vão mudar o mundo. Depois desse programa lindo, cheio de relatos incríveis e histórias de superação, o Adoro na Band fica por aqui. Olha, pessoal, o autismo ele pode não ter cura, mas ele pode ser encarado de forma muito simples com 2 soluções: o diagnóstico precoce e a empatia. Eu agradeço a sua companhia nessa manhã e a gente se vê na semana que vem com mais um episódio da sua revista televisiva das manhãs de sábado. Um beijo. Adoro na Band. Oferecimento Solari. Fama Motos. E SCA.